Federal, o deputado Chico Alencar vai falar. Especificamente, dispõe sobre a criação de funções comissionadas no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal. Deputado Chico Alencar. Colegas de representação, espero que não olhemos um projeto originário do Supremo Tribunal Federal com fígado, o humor, a divergência que muitos têm em relação a decisões do Supremo. Nós entendemos que é um projeto funcional, organizativo e, portanto, necessário. Vem aqui com todos os detalhes dessa reestruturação, a afirmação que isso não onera os cofres públicos, o que nos leva a poder continuar a cobrar dos poderes da República, inclusive o Judiciário, a necessária transparência. A tal austeridade que, em geral, cai sobre o nosso povo, a nossa população, para, inclusive, reduzir a possibilidade de políticas públicas para as maiorias, ela quase sempre é esquecida. A austeridade na cúpula dos poderes. E, notadamente, vamos reconhecer, no Poder Judiciário, que tem, sim, nas suas diferentes instâncias de cúpula, super salários, ganhos adicionais, muitas mordomias até. A transparência é um valor irrenunciável da República. Aliás, Norberto Bobbio, que foi senador lá na Itália, e ele dizia que a democracia é o regime da transparência e nela não pode haver qualquer segredo. Essa proposta que o Supremo nos manda de reestruturação funcional, de suprimento de carências, tem que redundar em benefício para a população, em celeridade nos processos, claro, garantidos todos os trâmites, todas as devidas etapas legais de serviço à população. A justiça, como muitas vezes o próprio legislativo, do qual fazemos parte, ela vive uma distância muito grande da população. Tudo que servir para modernizar, agilizar e aproximar as decisões desse importantíssimo poder da República, independente dos outros, com quem devemos cultivar a harmonia sem elidir as divergências e as diferenças. Ela é muitíssimo importante. Portanto, para o melhor funcionamento do Supremo, o nosso voto, o nosso encaminhamento é favorável, lembrando que nós queremos cobrar sempre transparência e agilidade. Para encaminhar contrário, o deputado Lucas Redecker. Presidente, quero saudar a Vossa Excelência e dizer que esse projeto é um verdadeiro absurdo. O Supremo Tribunal Federal cria 160 funções gratificadas, chegando a quase R$3.300 cada função gratificada, de funcionários que ganham até R$22.300 por mês, dizendo o seguinte, que esse aumento é para tornar atrativo o trabalho nos gabinetes, justificado pela exaustão. Vai empreender no Brasil para te ver o que é exaustão, que trabalham mais de 20 horas por dia. Vai pegar no cabo de uma enxada que tu vai ver o que é exaustão. Nós estamos tratando aqui de cargos de funções gratificadas, de gratificações que vão ter, em média, 14 gratificações para o gabinete de cada ministro. Cada ministro vai poder dar quase R$3.500 para cada funcionário, 14 funcionários por gabinete, somando em 11 ministros no STF. Esse é um verdadeiro absurdo e parece que está sobrando dinheiro para o STF, porque agora o orçamento do STF deste ano de 2025 vai ser 954 milhões. Em matéria aqui no Poder 360 diz o seguinte, STF custou 39% mais que a realeza britânica em 2024.
Apenas o STF custou 40% mais que a família real britânica. Esse é o custo do STF no Brasil. Agora, é evidente que se o STF quer diminuir a sua exaustão, o seu trabalho, é apenas cumprir a sua função. Ele pare de legislar, ele pare de investigar, ele apenas julgue. Essa é a função do STF no Brasil. Nós não podemos aqui aumentar gratificação para mais de 14 pessoas no gabinete dos ministros, em cada ministro 14 pessoas, para que eles continuem legislando no lugar dessa casa. Muitas vezes pautas que são inconstitucionais, que nós aprovamos aqui no debate, passando pelas comissões, e chega lá na caneta de um ministro apenas derrubando tudo, dizendo que eles têm o grande poder, principalmente legislando no nosso lugar. Por isso, eu encaminho contrário à criação dessas gratificações e peço que todos os parlamentares encaminhem contrário também, para que nós não possamos aprovar esse absurdo aqui no Parlamento Brasileiro. Orientação de bancada. Como vota o PL? Orientação, presidente. Como vota a Federação PT, PCdoB, PV? PL, presidente. Como vota o PL? Senhor presidente, nós votamos sim, mas nós queremos registrar que a nossa grande missão é a anistia. Eu votei para o senhor, para a presidência da Câmara, e nós não queremos que o senhor seja o nosso torcedor, mas nós queremos que o senhor seja o nosso presidente. E como presidente, o senhor coloque aqui nesse plenário em votação a anistia, porque tem muita injustiça, pessoas idosas, mulheres que nunca cometeram um crime, que estão presos. Por isso a anistia é fundamental nesse momento. Nós votamos sim, porém a gente não se compromete com o mérito dessa questão. Queremos anistia já. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Como vota o PT, deputada Maria do Rosário? O PT vota sim à urgência, senhor presidente. Consideramos que estamos cumprindo com isso a responsabilidade com o Brasil. O país não pode parar por interesses privados menores. O país precisa ter andamento nas matérias que são importantes. A matéria que proposta atualiza o quadro de servidores do Supremo Tribunal Federal e nós concordamos de que o mais importante para as instituições é inclusive a garantia do seu funcionamento. Não nos surpreende que exista uma obstrução, é figura regimental, mas o que não pode haver é tentativa de destruição e fechamento do parlamento. Golpe jamais, democracia sempre. E nós ainda queremos ver nesta sessão votada a matéria que garante direitos aos oficiais de justiça, defensores e AGU. Como vota a União Brasil? Como vota o PP, o Progressistas? Como vota o Republicanos? Como vota o PSD? Como vota o MDB? O MDB, senhor presidente, vai orientar sim, tendo em vista que essa matéria já está desde o ano passado aqui, a necessidade do pleno funcionamento de uma corte judiciária, não importa a divergência que exista entre políticos e membros do Supremo Tribunal Federal, não é punindo a instituição que nós vamos resolver o problema. Resolve o problema se nós soubermos escolher bem os ministros das cortes judiciárias. E isso é competência do Senado Federal. E também ao Senado Federal cabe tirar aquele ministro que não está cumprindo
corretamente a sua função. Portanto, não vamos misturar as coisas. Uma é a instituição Supremo Tribunal Federal, que precisa funcionar e dar resposta e direito ao cidadão brasileiro. Portanto, o MDB é sim. Como vota o PDT, deputado Afonso? Senhor presidente, o PDT é a favor da urgência e também tem a expectativa de votar a matéria que garanta o risco dos oficiais de justiça, dos defensores públicos, na sessão de hoje. Muito obrigado, presidente. Não dá para nós, oposição... Como vota Federação PSDB Cidadania? Como vota o PSB? Deputado Pedro. Eu vou orientar pela minoria e o Nicolas... Presidente, o PSB vota sim a urgência, entendendo que é importante essa reestruturação dentro das funções administrativas do Supremo Tribunal Federal. Cherini. Orientação minorista, presidente. Espera aí, vai mudar depois. Presidente novo. Como vota o Podemos? Como vota o PSOL? Presidente, o PSOL orienta sim para essa urgência. Nós já acabamos de aprovar também o mérito desse projeto na Comissão de Administração e Serviços Públicos. Nós precisamos fortalecer os nossos sistemas de justiça e por isso peço também, presidente, que hoje a gente possa votar o PL 4015 de 2023, que vai garantir a proteção aos oficiais de justiça, aos defensores públicos que exercem na ponta o trabalho de acesso à justiça. Então vamos votar sim a essa urgência e votar sim também ao PL 4015, estendendo proteção aos oficiais de justiça e defensores públicos, para que a gente tenha valorização de quem realiza a justiça no... Presidente, presidente, o PL muda para não. Presidente, o PL muda para não. Presidente Hugo Mota, o PL muda para não. PL muda a orientação para não. Como vota o Podemos, deputado Vitor? Podemos orienta sim a bancada, entendendo que é o fortalecimento da justiça brasileira, trazendo mais equidade e acesso à justiça, que é um direito constitucional. Como vota o Avante? Se decidam onde vocês vão ficar. Como vota o Solidariedade? Muito bem, muito obrigado. Como vota o PRD? Amém. Como vota o Partido Novo? Presidente, é quase que unanimidade que um dos grandes problemas do Brasil é o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário. Acham que colocar mais dinheiro vai funcionar, é botar água em mangueira furada. É terrível, está se criando 160 cargos a mais para um órgão que muitos criticam. Um impacto de mais de 7 milhões de reais. E aí os parlamentares que dizem criticar o Supremo, vão dar mais cargos, ou seja, mais munição, mais tanque, mais estrutura para um órgão que já é o mais caro do mundo. Custa 1,5% do PIB. Para quê? E a lei não cobra nenhum incentivo, não cobra nenhuma contrapartida. Acha que o judiciário agora sim vai funcionar melhor. Agora o Supremo vai corresponder com as expectativas do brasileiro. Confia, para com... Como vota a maioria? Como vota a minoria? Como vota a oposição? Minoria, senhor presidente. Minoria, deputado Zé Senhor presidente, de maneira nenhuma a minoria vai votar sim para aumentar cargo para quem não faz nada por esse país. A Suprema Corte Brasileira tem rasgado a Constituição, tem pisado na cara do brasileiro, tem colocado mães de família em prisão por 14 anos e nós vamos dar mais 160 cargos? O judiciário já custa 1,6% do PIB nacional. É uma vergonha votar algo assim nessa casa.
A minoria não aceita. Nós não aceitamos que uma corte que sequer respeita o povo brasileiro tenha aumento de cargo. Deveria ser extinguido os cargos deles, porque já que não serve para fazer a justiça funcionar, para que existe? Nós orientamos não. Como vota a oposição? Maioria. Maioria, presidente. Deputado Nicolas, pela oposição. Senhor presidente, eu só quero deixar claro aqui para todo o país que nós estamos votando a urgência para poder aumentar funções, 160 especificamente, para gabinetes de ministros do STF. Isso vai gerar custos de 22 milhões em 3 anos. Com todo respeito, não acho que isso é urgente para o nosso país, principalmente se tratando de juízes que envergonham o nosso país, principalmente o direito, que tem dado um péssimo exemplo do que de fato é uma corte, que deveria ser uma corte não política, como, por exemplo, Gilmar Mendes dando entrevista hoje, como, por exemplo, Barroso dizendo que derrotamos o bolsonarismo, como, por exemplo, o ministro agora Moraes fazendo ensaio de fotos. Realmente todo mundo virou popstar. Literalmente o STF custa mais do que a realeza britânica aos cofres públicos, 1 bilhão ao ano. Isso é uma vergonha para esse Congresso estar votando isso aqui como urgência e é uma vergonha também escancarada para o povo brasileiro. Por isso eu encaminho não, senhor presidente. Maioria, presidente. Pelo governo, deputada Érica Cocai. Maioria, presidente. Maioria. Maioria vota a favor e pede que se respeitem os servidores e servidoras do Poder Judiciário. É preciso que eles sejam respeitados na função que exercem todos os dias. E nós queremos urgência para esta matéria. Gostaríamos que fosse também pautada a urgência do projeto que diz respeito ao Tribunal Superior Eleitoral. E estamos aqui para dizer que hoje oficiais de justiça, os membros da Defensoria e da AGU levam uma vitória justa para casa, porque esta casa tem que dar uma resposta a estes profissionais que arriscam as suas vidas para que nós tenhamos direitos todos os dias. Por isso, viva os oficiais de justiça, viva os defensores e defensoras, viva a AGU, e estamos hoje para votar e assegurar que seus direitos sejam efetivados. Do governo. Está encerrada a votação. Sim, 262, não 105.